Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos dando sequência aqui na nossa análise, o acompanhamento que a gente vem fazendo aí sobre a reforma tributária e outros pontos que vão envolver a atividade de empreendimentos como um todo. E vamos ver a repercussão que nós comentamos na semana passada, e há 15 dias também, sobre os movimentos que começaram de instituições, empresas e entidades envolvidas para tentar resguardar e salvar as empresas do Simples Nacional, que hoje representam mais de 95% das empresas listadas no Brasil. Vamos trazer toda essa análise para vocês, mas antes eu peço para vocês aqui, se puderem, contribuam com o canal, deixe seu like aqui para nós, se inscrevam também, compartilhe com seus amigos e vamos fazer essa abordagem logo após a vinheta. Acompanhe com a gente. Então vamos lá, pessoal. Bom, como nós comentamos aí para vocês ao longo desses últimos 15, 20 dias aí sobre essa parte da reforma tributária, a ênfase no governo sobre essas pautas aí, principalmente que envolve o Simples Nacional e a urgência deles em tratar esse assunto, sem elaborar um projeto adequado, vamos mostrar para vocês aí que, pouco a pouco, com o nosso movimento, com o movimento de todas as pessoas envolvidas, das associações, a gente tem conseguido pelo menos demonstrar para o governo a importância de se olhar com isso com mais calma, mais atenção e principalmente com uma forma econômica para que não afete a questão aí dos empregos, desenvolvimento no Brasil como um todo. Então eu abordei aqui para vocês 3 temas que mostram exatamente essas abordagens e toda essa evolução que vai acontecer nesse movimento nessa última semana. Então vamos lá. A inviabilização do Simples e o atestado de óbito das empresas. Para se ter uma ideia da relevância do Simples Nacional, 95% das empresas brasileiras estão inseridas nesse regime tributário. As medidas impostas pela reforma tributária relacionadas ao Simples não atendem às necessidades desses empresários. Não faz sentido que, para poder competir, a micro e pequena empresa tenha que sair do Simples para pagar a alíquota cheia e ter que fazer toda a burocracia. Como eu comentei para vocês num vídeo que a gente falou sobre a questão do risco, né, está sofrendo a questão aí das empresas do Simples Nacional, que o governo sugere para elas, se vocês não querem ter uma parte de perder essa contribuição devido às alíquotas de imposto, paguem a parte. Foge um pouquinho, né, pessoal? Não só da questão da arrecadação, que vai ser muito maior para as empresas, mas a questão da burocraticidade, o controle, toda a pauta envolvida por trás desse recolhimento. Tá? Vamos lá, dando sequência. Como advogado tributarista, venho há tempos levantando preocupações sobre o texto base da reforma tributária, especialmente quanto aos impactos negativos e à elevada carga tributária que pode acarretar na extinção do Simples Nacional. As mudanças atualmente em discussão colocariam pequenos empreendedores em desvantagem competitiva frente às grandes empresas, resultando em muitos casos no fechamento de negócios que não conseguirão sobreviver por perda de condições para competir. Aqui, inclusive, a gente falou que uma das pautas aí que foi proposta, né, pela Associação Comercial de São Paulo e outras pessoas, é dividir o micro, a questão do Simples Nacional, em pequenos grupos de indivíduos. Então, nesse caso, nós teríamos um nano empreendedor, teríamos já como já temos hoje empresa de pequeno porte, temos o MEI. Então, criar mais lastros de distribuição, né, dentro do Simples Nacional para flexibilizar e tornar mais viável e não aumentar apenas a carga tributária para eles. Bom, atualmente no Brasil possui 24 milhões de empresas. Olha o número, pessoal. Das quais cerca de 9 milhões enquadradas no Simples e 14 milhões são do mês. Uns vídeos passados, se vocês não viram, olha o nosso histórico aqui, olha os vídeos no nosso canal. Vejam que a gente falou sobre também a preocupação dos MEIs, o aumento e crescimento dos MEIs relacionado com a reforma tributária. Bom, mantidas as condições da proposta em exame no Congresso, o reflexo imediato seria a inviabilização das empresas menores, resultando em um aumento significativo no desemprego de milhões de pessoas, o que trará consequências devastadoras para a economia. Aqui é um ponto que a gente tem falado sobre o Simples Nacional. O governo precisa entender que 95% das empresas hoje no Brasil são empresas de pequeno e micro porte. E o governo fazendo essa reforma, tornando inviável, ele não vai aumentar a arrecadação. O que o governo está imaginando? Que as empresas do Simples ou vão brigar pelo lucro presumido do lucro real para pagarem mais e manterem aí no mercado, só que isso acarreta em mais custos, uma demanda maior de pessoal, mão de obra e trabalho, que infelizmente as empresas hoje não têm condições de fazer essa absorção, né? Como também causaria aí, no caso, um aumento no desemprego, que essas empresas consequentemente acabariam fechando, gerando o efeito contraditório do que ele espera, que é arrecadar, que seria perder o emprego e infelizmente diminuir hoje a arrecadação tributária deles. Bom,
A alíquota de referência de impostos sobre o consumo, o IVA, que a gente falou sobre isso, sobre a questão do IBS, o CBS, que é a somatória deles, né, de 26,5%, pode chegar a 27,97% prevista na reforma. Somente é suportável para grandes empresas que poderão arcar com custos mais altos. Nós falamos a respeito disso também, tá, pessoal? Que além dessa parte do IVA, ainda temos ainda um imposto seletivo que é chamado imposto do pecado, que deve também abranger boa parte dos produtos e negócios que a gente tem no Brasil também, tá? Se vocês perderam, dê uma olhada nos vídeos anteriores, vocês vão ver que o leque de informação que a gente vem trazendo para vocês, a importância de vocês acompanharem cada um desses temas que a gente vem passando em abordagem, para vocês entenderem o contexto geral e os objetivos finais aqui pelo governo, tá? Então lá, no mundo hoje, mais de 170 países adotaram esse tipo de tributação, o IVA. Entretanto, no Brasil, além de estar a alíquota ser a mais elevada, o valor pago em impostos não é revertido em benefícios para a sociedade, tampouco para as empresas. Neste contexto de reforma tão profunda e complexa, o atual cenário político e econômico brasileiro é de muita incerteza e insegurança, principalmente para os pequenos empresários. Aqui é aquilo que a gente comenta, né, sobre a questão do imposto. Se a gente pagasse o imposto, tivesse um retorno, boa segurança, boas escolas públicas, saúde e outras partes que seriam obrigações do governo previstas, inclusive na nossa Constituição, por mais que isso seja penoso para nós, a gente pagaríamos ainda satisfeitos, por assim dizer, porque pelo menos nós estaríamos tendo algum retorno disso, mas hoje não. Hoje nós pagamos o imposto, pagamos tudo às vezes de forma privada, por uma falha do governo que não presta, e mesmo assim ele continua querendo aumentar a arrecadação. Qual a finalidade desse aumento? Para qual destinação? Quem está ganhando com isso? São algumas indagações aí que o pessoal tem feito ao longo desse período, tá? Para se ter uma ideia da relevância do Simples, 95% das empresas brasileiras estão inseridas nesse regime tributário. As medidas impostas pela reforma tributária relacionadas ao Simples não atendem às necessidades desses empresários. Falamos disso no vídeo anterior, que a proposta do governo, a reforma com esse IVA, com a transferência de créditos, né, o cashback, o split payment, também nós vamos abordar de novo ele aqui um pouquinho para vocês, é para beneficiar um grupo de pequenas, médias e grandes empresas que hoje dominam um mercado menor do que 5%, mas que movimentam bilhões, em alguns casos até trilhões de reais na economia, e o governo está fazendo tudo pensando nesse grupo econômico, mas está jogando fora todo o restante que representa mais de 95% das empresas no Brasil. Alguma coisa está errada, né, pessoal? Bom, em uma economia tão diversa como a nossa, as oportunidades variam drasticamente conforme o porte da empresa e não faz sentido, reforço que, para poder competir, a micro e pequena empresa tenha que sair do simples, para pagar a alíquota cheia e ter que fazer toda a burocracia, como eu pautei aqui. Isso porque, pela proposta em discussão, quando uma empresa optante do simples vende seus produtos, transfere crédito menor do que a das grandes, porém incompatível ao seu porte. Uma solução viável seria a criação de um mecanismo de crédito presumido para o simples, sem que a empresa tenha que abrir mão do sistema simplificado. Essa questão do flashback que a gente comentou, e também a questão das empresas repassarem no B2B, que é negócios para negócios, ou seja, empresa para empresa, a transferência de crédito, que infelizmente vai ser penoso para o pessoal do Simples Nacional. Bom, um outro dado relevante, pessoal, apenas 10% das empresas no Brasil apoiam a reforma tributária. E esse grupo é composto por grandes companhias que têm condições financeiras e técnicas para enfrentar os desafios da reforma. O que dizer aqui, né, pessoal? É algo, uma coisa até estranha. Em teoria, nós estamos fazendo algo que seria comum para a sociedade como um todo, para a empresa como um todo. A gente vê que o governo está optando por uma minoria que já apoia o governo, que já está com eles nessa parte de reforma tributária. A ideia do projeto de reforma, como eu comentei anteriormente, não é de agora, do governo atual. Vem de governos anteriores, aí o próprio Mendes anteriormente comentar a respeito disso, mas a distorção de visão econômica criada pelo atual hoje, infelizmente vai totalmente contra a visão que os outros países no mundo adotaram dessa parte da reforma tributária. Tá? Outro agravante da reforma tributária, que vai prejudicar a capital de giro das empresas, é o split payment. A meu ver, parece que essas mudanças na reforma estão sendo inseridas para burocratizar ainda mais os processos fiscais, visando exclusivamente o interesse do fisco, o que fará com que muitos pequenos empreendedores voltem à formalidade. Para quem não viu os vídeos anteriores, depois se puder assista, o que é esse split payment? É uma forma de tributação de pagamento que o governo vai fazer com o momento que você estiver vendendo para sua empresa, para o consumidor final, para uma outra empresa, ele fazer naquele momento a arrecadação do imposto, ou seja, sobre o pagamento do cliente. O que hoje difere do Simples Nacional. O Simples hoje faz um acumulativo durante o mês de tudo que ele faturou, para depois fazer o pagamento. Dessa forma, o governo vai estar arrecadando de uma forma, no momento da transação.
Isso gera problemas para a empresa, como eu comentei nos vídeos anteriores, que é a questão do fluxo de caixa, para poder sobreviver, para poder fazer um planejamento melhor a nível financeiro, né, para honrar com as despesas e com as suas práticas que precisam aí. Como também nesse ponto, vai exigir que o contador, em vez de acompanhar nota por nota, como ele faz hoje, pegar o faturamento bruto da empresa para fazer o pagamento do DAS, né, que é a declaração do Simples Nacional, ele vai ter que montar como se fosse um balanço de todas essas operações, valor pago de cada um deles e apresentar depois para o governo. Então isso vai acabar gerando uma mão de obra maior e, consequentemente, um custo maior. O que ele comenta aqui é burocratizar, infelizmente. O crescimento de um país depende do aumento da produtividade e dos investimentos. Nosso papel como sociedade é mobilizar governos e empresários para minimizar os danos com a aprovação da reforma. Nossa luta é por isonomia fiscal justa. Esperamos que o Senado avalie com cautela e analise os pontos que podem ser melhorados na reforma, para reduzir ao máximo prejuízos e impactos negativos sobre pequenos empresários, como o fechamento de empresas e sobre a economia como um todo. Por isso que eu peço para vocês, pessoal, passem o vídeo, compartilhem, passem essas informações adiante realmente, converse com o grupo que vocês participam hoje de amigos, o grupo econômico que vocês tenham também aí em volta de vocês, a networking de vocês, para que quanto mais pessoas se mobilizem, cobrem para que a gente possa realmente fazer isso da melhor forma possível. Depois de aprovada, para poder fazer uma alteração disso, vai ser muito mais complicada, tá? Bom, só para resolver para vocês como isso está sendo problemático e como também nós estamos conseguindo pouco a pouco criar esse movimento para salvar realmente as empresas do Simples Nacional, eu trouxe uma matéria para vocês sobre o governador Tarcísio, aqui de São Paulo. Quem não sabe, nós estamos aqui na cidade de São Paulo, tá? E ele falando sobre a questão da reforma tributária e o impacto disso não só para o Estado, mas como a economia como um todo, e também para a questão do município de São Paulo. Vamos acompanhar. Tarcísio diz que vai lutar pelo Simples na reforma e fala da transformação no centro. O governador paulista e prefeito da capital, Ricardo Nunes, participaram do encontro de empresários da Zona Oeste, organizado pela Distrital de Pinheiros da Associação Comercial de São Paulo. O governador também aposta no projeto de mudança da administração estadual para a região central da Avenida Paulista. Olha então aqui alguns pequenos pontos, como a gente falou, a gente não quer discutir política, não é o nosso foco aqui, tá? Por mais que a gente saiba aí que a atual gestão, infelizmente, não está sendo uma gestão eficiente, ou muito menos uma gestão para os brasileiros, mas não vamos entrar no meio da pauta. Mas quero trazer aqui para vocês um pouco dessa análise e a importância que é dos papéis dos políticos para a questão de investimento, para a questão do retorno sobre o capital investido, né? Para que nós, como sociedade, possamos nos desenvolver. Então lá, Tarcísio abordou temas caros à entidade, como o Simples Nacional, que pode sofrer esvaziamento na reforma tributária, e a valorização da região central da cidade de São Paulo. Para Ordini, o evento foi uma oportunidade de discutir as questões do Estado e das cidades por pessoas que levam a política a sério. Tá? Então participaram de vários, além deles, também a questão do Gilberto Kassab, que participou também, tá? O Guilherme Domingos, também, que faz a parte dos projetos estratégicos, aí o Ricardo Mello, que é candidato a vice-prefeito no Nunes, tá? Bom, o governador afirmou também que vai estar muito engajado na defesa do Simples. Afirmou que a Associação Comercial de São Paulo é como uma extensão de sua própria casa. É o pequeno empreendedor que gera mais oportunidades. Concordo plenamente nesse ponto. Lembrando, 95% das empresas no Brasil são empresas do Simples Nacional. Deste número, só para a gente voltar e recalcitar ali para vocês não perderem essa informação, dos quase 24 milhões dessas empresas, 14 são de microempreendedor individual. É exatamente o ponto que ele está abordando aqui, pessoal, da importância desse grupo de entidade. Então vamos lá. Ele enfatizou a necessidade de o Estado garantir desenvolvimento por meio do princípio da liberdade econômica, tema da Lei nº 13.874, de setembro de 2019, e ampliar o que chamou de ecossistema do empreendedorismo. Segundo o governador, por meio da simplificação de procedimento, o número de atividades dispensadas de exigência saltou de 260 para mais de 900 em sua gestão. Isso significa 900 atividades econômicas classificadas como de baixo risco, quantidade que equivale a 60% das categorias de atuação de empresas existentes no mercado, no Estado. Segundo a Associação da JUSESP aí, pessoal. Aonde que isso é importante? Só para relatar para vocês. O que ele fez nessa proposta? Simplificar as exigências da empresa. Às vezes, como nós comentamos, o meio, o empreendedor pequeno, está fazendo às vezes algumas cargas, algum tipo de trabalho, que às vezes não precisa de um alvará próprio, de uma CETESB, de uma Anvisa. Então, a simplificação para a abertura de uma empresa no Simples Nacional, para a abertura realmente de um local, tudo isso viabiliza o empreendedorismo no Brasil. E esse é o caminho certo que nós temos que buscar realmente, tá? Um ponto que eu destaquei aqui para vocês, só uma curiosidade, olhem só. A exemplo do governador, o chefe do executivo municipal, o atual prefeito Nunes,
diz que sua gestão procurou eliminar taxas e adotar medidas de desburocratização. Olha o número que eles passaram aí. De 2021 até junho deste ano, disse Nunes, 57 mil empresas se mudaram para o município de São Paulo, proporcionando 1,5 bilhão adicionais em arrecadação. Então, olha como a ligação pública, a ligação privada do empreendedorismo tem uma coligação, pessoal. A partir do momento que eles simplificam, desburocratizam e criam, às vezes, incentivos municipais ou estaduais, atraem investimentos que, por sua vez, se revertem em arrecadação para o município e para o estado. Este é o caminho realmente correto que o governo federal deveria estar pensando. A abordagem de que juntos somos mais fortes e não individualizar, infelizmente, para grupos ou entidades específicas. Só para mostrar para vocês a consequência dessa transformação do Simples Nacional e essa possível abolição do Simples, né, devido a essas mudanças da reforma tributária, olha o que já está acontecendo hoje no mercado. Inflação afeta 42% dos consumidores e cenário de sobrevivência financeira. Estudo da Mosaica Lab, da Govia System, aponta que 63% dos entrevistados gastos com alimentação são os que mais pesam no orçamento doméstico. Aquilo que a gente vem comentando, que infelizmente a inflação de informação que o governo divulga, pegando uma média e não realmente uma parte real, infelizmente cria uma ilusão de que a economia vai bem, que as coisas estão bem, mas na prática nós, os consumidores, o povo brasileiro, temos sentido isso no bolso, no dia a dia da gente, né? Vamos olhar então o impacto disso para a economia doméstica e para a população. Ó. Para 42% dos consumidores, o aumento generalizado de preços de produtos e serviços em consequência do aumento da inflação impactou negativamente suas finanças nos últimos 12 meses. E aí a gente separou por grupos aqui, essenciais, não essenciais e coisas assim que seriam, entre aspas, supérfluas no caso. Então vamos lá. Não essenciais. De acordo com o estudo, 63% dos entrevistados relataram que os gastos com alimentação são os que mais pesam no orçamento doméstico, seguidos por energia elétrica, 50%. Lembrando que vamos ter aumento na energia elétrica devido aos problemas que nós tivemos de chuva, estiagem, queimadas e incêndio. Por mais que isso seja um fenômeno da natureza, faltou planejamento para o governo, tanto para o combate de forma preventiva como corretiva, e também um planejamento aí estrutural para que isso não ocorresse, tá, pessoal? Isso não desonera o governo da obrigação dele. Então vem mais aumento para aí. Na parte elétrica, na parte de água e principalmente na parte de impostos. Não tem nem o que discutir que impostos, notavelmente, a gente vem falando sobre esses aumentos. Nas classes mais altas, as despesas com saúde também são expressivas, impactando 44% dos entrevistados da classe A e 35% da classe B, em comparação com 33% da média geral. Olha só como a gente comenta isso, pessoal. Eu tenho, graças a Deus, aí muita afinidade com outros países fora, principalmente países na Europa, e a gente vê que a maior parte da preocupação que eles temos aqui no Brasil, eles não se preocupam lá fora. Água, luz e a questão de saúde, principalmente, são normalmente gratuitas de boa qualidade. Isso a gente vê que no Brasil, mesmo para a classe mais rica, que é a classe A, a classe B, são pessoas que têm receita aí de 100, 150, 200 mil reais ao mês, tem um impacto no orçamento bem grande. Óbvio que devido à quantidade de dinheiro para eles sobram, mas olha o volume de gastos que o brasileiro gasta com essas coisas não essenciais, porque deveriam ser providas pelo governo de uma forma melhor. Além disso, 21% dos brasileiros disseram enfrentar dificuldades com contas se tornaram impagáveis, como cartões de crédito e financiamento em função dos juros elevados. Aqui a gente também sempre faz aí uma dura crítica contra o governo, que essas altas taxas de juros são abusivas e o governo infelizmente permite. Não existe país no mundo que tenha essa alta taxa que nós temos aqui, por exemplo, sobre cartão de crédito e cheques que chega a 400, 500% por ano. Realmente é impagável. Aqui a gente vê que a nossa questão de consumidor, a lei de defesa do consumidor, infelizmente não é aplicada nesses pontos. Bom, apenas 21% dos gastos são destinados para atividades como passeios, viagens e cinema, por exemplo. O que vemos é uma busca por sobrevivência financeira, em que o consumo de produtos e serviços não essenciais fica em segundo plano. Então aqui a gente vê realmente uma inversão de valores. Enquanto na Europa e outros países desenvolvidos, essa parte de gastar com entretenimento, com diversão, com lazer, deve ser a prioridade para que a pessoa tenha uma vida longa, uma vida mais saudável, uma vida mais feliz, com menos estresse. Aqui no Brasil a pessoa deixa isso como secundário, porque precisa pagar a sobrevivência básica que seria a obrigação do Estado de prover. Então, pessoal, está na hora de a gente se mobilizar e cobrar realmente direitos e valores para nós. É inadmissível que um país como o Brasil, temos aí uma ótima economia, temos aí um ótimo clima,
um país centralizado, um país que não tem fenômenos naturais agressivos como outros países da Europa e outros países assim como Estados Unidos, Canadá e outros, passar pela situação que nós estamos passando, pessoal. É um erro de gerações e gerações que vai acontecendo no Brasil, que a gente tem que chegar num ponto e falar, basta, né? Já deu pra gente, pessoal. Bom, vamos falar um pouquinho sobre esses hábitos. O que isso impactou nos hábitos das famílias também? O estudo mostra também que marketplaces e aplicativos de entrega estão se consolidando com os canais de compra preferidos pelos brasileiros. No universo de compras online, as farmácias lideram, com 62% dos consumidores utilizando esse canal, seguida por supermercado. Aplicativos como iFood e Rappi são utilizados por 43% dos consumidores, o que, segundo o levantamento, reflete a crescente demanda por conveniência e agilidade. Além disso, 38% dos entrevistados acreditam que esses aplicativos continuarão a ser parte essencial das compras nos próximos 5 anos. Plataformas orientais como Alibaba, Shein, Shopee e Temu também se destacaram, com 42% dos consumidores relatando uso frequente e 39% prevendo a continuidade dessa tendência. Então você vê que assim, o hábito do brasileiro, grandes shoppings, grandes centros comerciais, hoje se tornou muito mais voltada para o lazer do que propriamente para o consumo e compras. Isso tem refletido nos aplicativos de compras que a gente vê no dia a dia e aplicativos realmente de entregas de mercado, comida, coisa do gênero. Até nisso o governo já está olhando, aquilo que a gente comentou. Vem taxando comprinhas, a compra dos $50, agora vem taxando iFood, que já está em mente também, vem querendo cobrar Uber. Então, pessoal, o governo só está mirando a máquina na arrecadação. Tudo que a gente cria de facilidades para você tentar criar uma economia, economizar um dinheiro, fazer uma pesquisa melhor, você tem que ficar batendo perna, né, para assim dizer, como antigamente falava, de loja em loja, o governo vê uma forma de arrecadação. Pessoal, não é possível. O governo tem que entender realmente até que limite que é tolerável realmente para ele. Porque senão nesse ponto ele vai causar exatamente o efeito inverso. Em vez de aumentar a arrecadação, ele vai diminuir a arrecadação, vai gerar uma crise econômica maior do que ele já vem gerando aí. Lembrando que já batemos a casa de 1,5 trilhão de dívida acumulada no atual governo e que em algum momento isso tem que ser pago e será pago por nós, tá? Bom, esse crescimento dessas empresas é impulsionado por preços competitivos, como falei da pesquisa, ampla variedade de produto e uma experiência de compra memorável, com prazos de entregas mais rápidos. Lembrem também que essas empresas acabam gerando empregos aí também, de forma direta ou indireta, seja com transporte, com separação, com galpões, tá? A respeito disso. Outra constatação está no atacarejo, setor que está se firmando como uma opção de compra cada vez mais popular entre os brasileiros. 51% dos consumidores utilizam o canal atualmente e 40% acreditam que se tornará ainda mais relevante nos próximos 5 anos. Esse crescimento está diretamente ligado ao perfil chamado Smart Consumer, que prioriza maximizar o valor das compras sem comprometer toda a carteira, conforme apontado no estudo. Inclusive, o Carrefour, quando comprou a rede Atacadão e outras aí, tinha comentado a respeito disso, que realmente no Brasil, devido à questão da variação econômica, né, e poder de compra, eles estavam cada vez mais diminuindo lojas, que seriam essas lojas de varejo, e aumentando essas lojas de grande consumo, visando que o brasileiro busca a economia realmente acima de tudo. Tá? Pagamentos. Aqui também a questão que a gente falou no vídeo passado sobre o Drex. Olhem só a questão que a gente falou sobre isso. Que diz o governo que vai acabar o dinheiro impresso, mas a própria nossa metodologia da população, a forma nossa de trabalhar, a forma nossa de consumir, comprar, já está induzindo para isso. Então lá, nos quesitos de pagamento, como resposta cumulativa, 55% dos consumidores disseram preferir pagar com o Pix, seguido por 45% que diz o cartão de crédito e 42% que optam pelo cartão de débito. Segundo o estudo, o uso de créditos como cashback, pontos e milhas também se destaca, atraindo um número crescente de consumidores que estão aprendendo a utilizar de forma mais eficiente. Cashback, ponto a respeito que a gente fala sobre o impacto disso na questão do Simples Nacional, na transferência de créditos para o consumidor, que na pauta do governo vai prejudicar essas empresas do Simples. Questão dos lares, pessoal. O estudo identificou algumas mudanças no comportamento do consumidor, que estão impactando a forma de compra, além das questões econômicas do país. Entre elas está o aumento do número de idosos e o crescimento dos lares unipessoais, ou compostos apenas por adultos, e impulsiona a demanda por produtos e serviços específicos, como cuidados especializados em saúde e habitações adaptadas. Segundo o censo de 2022, a média de moradores por domicílio caiu para 3,31 para 2,79 pessoas. Entre 2021 e 2024, o número de pessoas morando sozinhas subiu de 8 para 10. Já o lares composto por 1 ou 2 adultos, sem crianças, cresceu de 29 para 33. Em contraste, a proporção de lares com crianças diminuiu de 48 para 45.
Aqui a gente também entra a questão aí do INSS, que a gente fala sobre a questão da pirâmide. A população hoje atual trabalhando está envelhecendo. Os jovens hoje, a nossa classe, eu me coloco nessa parte pela faixa etária, nós estamos cada vez tendo menos filhos. Quando temos filhos realmente, são tantas preocupações, questão financeira, questão de moradia, impacto ambiental, que as pessoas acabam deixando o filho em segundo plano, quando optam em ter. Isso vai gerar problemas de médio e longo prazo, não só na economia, como a gente tem visto aqui mostrando, mas para o Brasil como um todo, onde vai estar faltando mão de obra, pessoas capacitadas para tratar, e vamos ter aí um envelhecimento precoce da população que vai acabar fazendo com que o governo tenha dívidas no INSS, até não consiga honrá-la em alguns pontos devido a essa mudança, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. A gente vai trazer mais ainda assuntos a respeito disso, vamos estar acompanhando essas mudanças. Na próxima quarta-feira, agora dia 25, terá mais uma reunião dessas com o pessoal da Associação de Comércio de São Paulo, né? Com outras entidades, aí de novo com a presença do governador também. E vamos ver realmente o andamento disso. Vamos torcer para que a gente consiga realmente fazer uma mobilização para salvar as empresas do Simples e salvar os negócios no Brasil, tá bom? Eu agradeço para vocês, pessoal, vocês terem assistido até aqui. Aproveito para vocês, se puderem, acesse o nosso canal. Faço parte hoje, meu nome é Eduardo Manfredini, sou o CEO responsável pela Prodel Tecnologia de Informação. Acesse aqui nosso site na www.prodel.com.br. Conheça nossas informações, conheça nosso sistema, conheça nossas consultorias, tudo que a gente podemos oferecer para vocês aí como um todo, para o seu negócio, para você empreender ou desenvolver seu próprio negócio. Você que quer arrumar também o negócio que você já tem hoje, precisa dar uma estruturada, uma organizada, entre em contato conosco aqui. Teremos todo o prazer em atender vocês realmente. Qualquer dúvida, qualquer solicitação, deixe seu comentário aqui também para nós. Mande um tema que você gostaria específico de que a gente abordasse para vocês aqui, que nós faremos isso sempre for possível. Pessoal, muito obrigado para vocês e nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus.